Pessoal, e aí? Márcio, aqui da Império com Enterprise. Pessoal, vamos a mais uma dica gramatical. É o seguinte, analisaremos, tá, verbo modal. Vamos falar de could, C-O-U-L-D, could. Só que vamos trabalhar could agora com a ideia de habilidade, tá? Habilidade. Portanto, vamos observar esta frase que eu estaria apresentando e logo após faremos um comparativo com a nossa língua portuguesa para que possamos entender melhor, tudo bem? Então, observem. I could swim very well when I was younger, but I can't do it anymore. I can't do it anymore. Não é? Vamos mais uma vez. I could swim very well when I was younger, but I can't do it anymore. Bom, primeiramente, vamos traduzir para que possamos entender. Como estamos falando de habilidade, tá? Então podemos traduzir da seguinte forma: eu sabia nadar muito bem quando eu era mais jovem, mas não mais consigo fazê-lo. Seria mais ou menos ao pé da letra, tá? Agora, vamos apenas observar o final da frase. I can't do it anymore. Ao pé da letra, podemos traduzir assim: não consigo mais fazê-lo, certo? Mas neste caso, podemos traduzir assim: não consigo mais a performance que eu tinha quando eu era mais novo. Podemos traduzir assim? Claro. Porque o problema do inglês está na questão da tradução. Porque quando nós focamos na tradução, queremos traduzir todas as palavras da forma como estão ali escritas. E aí onde nós não vamos conseguir assim uma boa performance na questão da compreensão, certo? Mas vamos fazer agora uma análise gramatical e vamos comparar ao português, tudo bem? Veja bem, could como habilidade, nesse caso, podemos traduzir da seguinte forma: eu sabia, ou seja, eu tinha essa habilidade, ou seja, a minha performance, quando mais novo, era muito boa. E agora, com o passar do tempo, não mais. Podemos trabalhar desta forma. Porque assim, eu entendo perfeitamente que as pessoas buscam aprender o inglês. E aí, quando falamos na questão do estudo gramatical, todos fogem, dizendo, pô, eu tenho que estudar gramática para falar inglês? Veja bem, sendo honesto, eu digo, sim. Aqui no canal da Império Com, eu sempre vou dizer que é necessário sim. Porém, tá? O estudo gramatical não deve ser o foco, e sim a prática. Agora, eu tenho uma pergunta. Como é que você vai praticar o inglês se você não tem conhecimento gramatical, não sabe trabalhar estrutura, não tem pronúncia, muito menos vocabulário? Ou seja, tudo precisa funcionar como uma engrenagem, não é? Então, se um dente da engrenagem quebra, automaticamente a máquina vai parar, tá? Isso aí é uma matemática bem simples, tá? Portanto, observemos. I could swim very well when I was younger. Muita gente traduz could como podia, poderia.
E aí eu digo, está errado? Não, não. Mas, e outra coisa também que eu gostaria de mencionar aqui é o seguinte, muitas vezes as pessoas dizem, não é, que could é o passado de can. Bom, eu não diria dessa forma, tá? Agora, se fizermos um comparativo com a língua portuguesa, podemos até arriscar falar um pouquinho, tá? Mas não afirmar ali 100% ali, não é? Certeza absoluta ali, falar, ó, could é o passado de can. Não, acho melhor não. Eu acho, né? Mas quem sou eu, não é? Porque assim, nós estamos falando de habilidade. Se eu disser I can swim very well, eu não vou colocar when I was younger, porque é um presente. Então, eu sei nadar muito bem. Agora, could, se você disser I could swim very well when I was younger, subentende-se que nós estamos trabalhando um passado. E nesse caso, como habilidade, nós estamos trabalhando o quê? Algo que existia quando você era mais novo. Portanto, aí você trabalha no comparativo com a língua portuguesa dizendo: eu sabia nadar muito bem quando eu era mais jovem. Aí depois vem a sequência: but I can't do it anymore. Mas não consigo mais fazê-lo. Como quem diz, trabalhar a mesma performance que eu trabalhava antes, quando eu era mais jovem. Portanto, a frase é uma questão de interpretação, muito menos de tradução. Tá? Não tradução, perdão, tá? É uma questão de interpretação e não tradução, perdão, corrigindo agora aqui. Portanto, é bem interessante a análise, tá? Agora, deixa eu colocar uma coisa neste vídeo, tá? Tanto can quanto could, tá? Pode significar habilidade, capacidade, pedido informal, permissão informal e probabilidade. São casos bem diferentes, tá? Eu estaria apresentando aqui no canal, tá? Cada caso é um caso, o comparativo com a língua portuguesa é diferente, tá? Não dá para colocar em um único vídeo, tá? Eu vou estar separando o conteúdo e apresentando conteúdo, perdão, por vídeo, tudo bem? Portanto, neste caso aqui agora, tá? Que estamos analisando, tá? I could swim very well when I was younger, but I can't do it anymore. Significa que eu tinha uma boa performance, tá? Quando eu era mais novo, né? Quando eu era mais novo, né? Eu nadava muito bem. Agora, eu quero aproveitar a oportunidade, tá? Para dizer o seguinte. Uma coisa que eu faço assim constantemente é a análise, tá? E assim, ó, se dissermos I could swim very well, nós vamos fazer um comparativo com a língua portuguesa traduzindo da seguinte forma: eu sabia nadar muito bem. Porém, se dissermos I would swim very well when I was younger, presta bem atenção agora, ó, tá? Eu vou dar só uma palhinha. Num outro vídeo eu vou explicar com mais clareza, tá? I would swim very well when I was a kid. Só para que vocês possam ter uma ideia do porquê que não devemos aprender tradução. Conhecer a estrutura, saber exatamente o que nós estamos falando para que possamos ser entendidos. Presta bem atenção. Se traduzirmos I would swim very well, todo mundo vai trabalhar would como futuro. Agora, se eu perguntar, que futuro é esse? Porque no comparativo da língua portuguesa nós temos futuro de presente e futuro de pretérito. E o would representa qual no comparativo?
representa futuro de pretérito. Portanto, se você traduzir I would swim very well when I was younger, não vai fazer o menor sentido, porque você vai traduzir assim: eu nadaria muito bem quando eu era mais jovem. Sem pé, sem cabeça. E eu diria, sem orelha também. Tá? Portanto, neste caso agora, nós estamos falando de uma ação que praticávamos. Portanto, o would, no comparativo com a língua portuguesa, ele representa dois tempos verbais: futuro de pretérito e pretérito imperfeito. Então, a sequência da frase já diz automaticamente que nós não estamos falando de futuro, e sim de um pretérito imperfeito, de uma ação que era praticada. Portanto, você pode traduzir I would swim very well when I was younger como eu nadava muito bem quando eu era mais jovem. Portanto, o estudo gramatical, ele serve para que você tenha uma base, para que você saiba o que você está falando e como os nativos da língua inglesa vão estar entendendo aquilo que você está falando. Essa é a razão pela qual nós estudamos gramática. Tá? Mas essa questão do would eu vou explicar melhor em um outro vídeo. Tudo bem? Portanto, a análise hoje neste vídeo aqui é referente, não é? A could, que é um modal, tá? Não que o would também não seja, porque o would também é um modal, tá? Portanto, I could swim very well when I was a kid or when I was younger, tá? But I can't do it anymore. Podemos traduzir da seguinte forma: eu sabia nadar muito bem quando eu era mais jovem, mas hoje eu não consigo mais ter a mesma performance que eu tinha antes. Tudo bem? É uma forma de traduzir. Uma dica legal. Eu realmente espero tê-lo ajudado. Chamo-me Márcio Antunes, aqui da Imperial Call Enterprise. Eu vejo vocês no próximo vídeo.